Olá pessoal, seja bem-vindo a mais uma videoaula da Vita Company Saúde e Qualidade de Vida Empresarial. A Vita Company é uma empresa de prestação de serviço em saúde e qualidade de vida empresarial. Meu nome é Anderson Rodrigues Freitas e sou diretor de projetos da Vita Company. Bom, a aula de hoje tem como tema falar sobre o programa de ginástica laboral, em específico, responder à seguinte pergunta: como obter resultados com a ginástica laboral? Como visualizar os resultados da sua empresa que desenvolve ginástica laboral para uma outra empresa, ou a sua empresa que possui ginástica laboral e que você ainda não consegue visualizar os resultados desse programa. Tá? Para isso, nós precisamos responder inicialmente uma outra pergunta, que é: o que é ginástica laboral? A gente precisa entender o que é ginástica laboral. Eu trago aqui para vocês uma definição de ginástica laboral como sendo uma prática corporal orientada e sistematizada aplicada no ambiente corporativo, desenvolvida a partir da análise das necessidades humanas durante o trabalho. Tá? Essa definição foi uma definição que eu utilizei, que eu desenvolvi na minha pesquisa de mestrado, tá? Que eu trabalhei com ginástica laboral durante o meu mestrado, e eu chamo a atenção para vocês pela palavra sistematizadas. Ou seja, para que uma prática corporal seja sistematizada, demanda-se de uma avaliação. Uma avaliação do quê? Das necessidades que os trabalhadores têm para fazer as suas atividades ocupacionais. Tá? Eh, uma outra coisa, quais são os objetivos da ginástica laboral? A gente precisa saber quais são os objetivos que a ginástica laboral possui. Eu converso com alguns profissionais que falam assim: a ginástica laboral previne doenças ocupacionais, previne acidentes de trabalho. A ginástica laboral, ela é uma das ferramentas que o empresário pode utilizar numa, em programas de promoção de saúde e qualidade de vida e prevenção de doenças ocupacionais e acidentes de trabalho. Então, a ginástica laboral tem como objetivo contribuir para esses programas, tá? E não, olha, é a ferramenta que vai prevenir, doenças ou acidentes de trabalho, ou vai promover a saúde e qualidade de vida. Tá? A ginástica laboral ela não tem a abrangência tão ampla, dentro do contexto das características humanas. Então, a ginástica laboral ela é uma das ferramentas que dentro de um programa de promoção de saúde e qualidade de vida, ela vai trazer essas contribuições. Ao mesmo tempo, é favorecer a humanização no ambiente de trabalho, fazendo com que o trabalho fique mais significativo e agradável para as pessoas que ali estão. Beleza? Mas ainda surge a nossa dúvida, Encontramos aquele empresário que nos interroga: olha, até o momento não vejo resultado com o programa de ginástica laboral que é realizado na minha empresa. E aí, como mostrar esses resultados para esse empresário? Eu trago aqui para vocês 7 dicas, 7 orientações de como você pode mostrar resultados com o seu programa de ginástica laboral para esse empresário. Tá? Essas dicas seguem orientações de implantação do programa, gerenciamento do programa e avaliação do programa. Então, nós precisamos caminhar para essas 3 dimensões, administrativas de um programa de ginástica laboral. Falando aqui, o primeiro item é identificar as metas e objetivos da empresa para com o programa de ginástica laboral. Quais são os objetivos que a empresa tem com aquele programa de ginástica laboral? É a prevenção de doenças, contribuir para a prevenção de doenças ocupacionais? É a implantação do programa para a obtenção de algum certificado, ou redução de queixas de dores? Tá? Então, a gente precisamos inicialmente fazer esse levantamento, até mesmo para começarmos a pensar, nas ferramentas que nós vamos utilizar para avaliar o nosso programa, o que nós vamos falar no item 6. Uma outra coisa é avaliar as necessidades da empresa, a demanda inicial dessa empresa. Fazer o levantamento de absenteísmo, que é a ausência no trabalho, de rotatividade, que é o famoso turnover, índice de queixas de dores, procura ambulatorial, satisfação com a empresa, ou com o trabalho. Então, precisamos fazer esse levantamento. Feito isso, precisamos também fazer um levantamento das necessidades dos trabalhadores. O que eles precisam, né,
para realizar um trabalho, que seja condizente às capacidades deles, né, as capacidades humanas, vamos pensar assim, o que envolve a esfera física, a esfera psíquica e a esfera social, tá. A partir desse levantamento, o que a ginástica laboral pode intervir, né. No caso de uma movimentação repetitiva, o que nós podemos fazer com, que tipo de atividades, que tipo de propostas nós podemos fazer para reduzir o impacto dessas movimentações repetitivas, ou a sobrecarga de trabalho, o que podemos fazer para reduzir essa sobrecarga de trabalho. Ah, feito esses levantamentos, essas análises, nós precisamos planejar as atividades conforme as necessidades ocupacionais, tá. Então demanda um planejamento das atividades, a partir daquilo que os trabalhadores precisam para realizar as suas funções de uma forma mais saudável e adequada. Nada disso adiantaria se dentro do nosso planejamento, né, nós não considerássemos também o perfil dos trabalhadores. Precisamos, identificar qual é o perfil desses trabalhadores para que a gente possa adaptar as nossas atividades conforme os interesses deles, né. Então tem aquele trabalhador que ele é mais acessível, tem aqueles grupos de trabalhadores que não aceita muito bem um tipo de atividade, então nós precisamos saber qual é o perfil desses trabalhadores, para que a partir do nosso planejamento, faça a adaptação das propostas, né, de atividades conforme as características deles. O item 6 é a avaliação do programa, tá? Nós precisamos avaliar esse programa nosso, né? E eu recomendo 2 tipos de avaliação, né? Uma que é a avaliação periódica, ou seja, que você constantemente esteja avaliando o seu programa, né. Avalie: "Olha, a aula de hoje, será que, teve uma boa aceitação? Será que foi adequada ao meu público? Será que os movimentos, as atividades que foi proposto atende às necessidades do trabalhador?", né. Então eu preciso fazer essa avaliação constantemente. Uma outra coisa é a avaliação do programa. Tá? E então delimita um prazo aí de 6 meses, um ano, né, e faça a avaliação do impacto desse programa. O quanto que esse programa trouxe de resultados para aquela empresa, para aqueles trabalhadores, a partir dos objetivos que nós levantamos lá no item 1 e a partir da demanda inicial, tá. Buscar instrumentos para mensurar isso. Uma outra coisa, pessoal, que segue aí como dica, é você mostrar resultados a partir da perspectiva que um empresário consiga visualizar. Eu vejo algumas pesquisas, acadêmicas que são muito válidas, né, relacionando a avaliação de percentual de gordura, índice de massa corporal, flexibilidade, amplitude de movimento, né, avaliações relacionadas com aptidão física, relacionado à saúde. Quem é profissional da saúde sabe a importância, dessas variáveis. Porém, para um empresário que às vezes é formado em administração, formado em contabilidade, ou é um empreendedor sem uma formação específica, ele não consegue entender essas variáveis. Por mais que você explique para ele, ele quer saber sobre a produtividade, ele quer saber sobre o ganho que ele está tendo com a ginástica laboral. Então vai uma orientação, se quando você for avaliar o seu programa, faça avaliações relacionados com, aspectos que o empresário entenda, né. Por exemplo, redução de dores do corpo, satisfação do trabalhador, melhora na produtividade, tá. Então, são variáveis que o empresário consegue visualizar. Bom, dentro desses 6 itens, galera, para eles funcionarem bem, né, principalmente o desenvolvimento desse programa, nós precisamos de um do sétimo item, que é a parcerias, né. E o que seria essas parcerias, né? É você criar, né, ligações do programa de ginástica laboral com os demais programas e com todo o contexto da empresa.
Ou seja, desde o empresário, da diretoria da empresa, os supervisores da empresa, todos precisam saber dos objetivos do programa de ginástica laboral e todos precisam ter em mente eh, o, as contribuições que o programa de ginástica laboral pode oferecer para aquela empresa. E, se nós não tivermos essas parcerias, o programa seu não vai funcionar, né. Existe empresas que eu chego com o programa de ginástica laboral e o supervisor é o primeiro a levantar e falar assim: "Pessoal, vamos para a ginástica laboral", né. Se o supervisor, se a diretoria, se o empresário não entende dos benefícios e não veste a camisa desta, eh dessa ferramenta, né, somada ao seu programa de qualidade de vida, de prevenção de doenças ocupacionais, de prevenção de acidentes de trabalho, se ele não veste a camisa da ginástica laboral, nós não vamos conseguir mostrar resultados, porque o próprio trabalhador vai virar e falar assim: olha, eu não vou participar, ou isso não é significativo, porque o meu chefe, o meu supervisor, o meu encarregado, quando eu paro para ir na aula de ginástica laboral, ele fica me olhando atravessado. Tá? Então, nós precisamos criar essa parceria. Todo o corpo de diretores, de supervisores da empresa precisa estar envolvido no programa de ginástica laboral. Eles precisam conhecer os objetivos, eles precisam fazer parte desse programa. Pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês. Espero que a aula tenha sido esclarecedora sobre esse sentido, né? Fica aí o site da Vita Company para vocês acessarem, que é o www.vitacompany.com.br. Qualquer dúvida também vocês podem nos ligar. O telefone é o 17 3323 7183. Nos enviar um e-mail também, né? Que é consultoria@vitacompany.com.br e pode nos acompanhar na rede social facebook.com/vitacompany.com.br. Até a próxima aula.